Boa noite a todos. Em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, eu queria agradecer a presença de todos. Queria ainda, naturalmente, agradecer à Fundação Vieira da Silva, que hoje nos recebe, mas queria, acima de tudo, agradecer ao autor. Desde que o Presidente da Fundação, António Barreto, teve a ideia de lançar esta coleção, e mais tarde me deu a honra de me convidar para a dirigir, o nome de Vasco Graça Moura impôs-se desde logo como um dos ensaístas a convidar. Alia a sua imensa cultura humanística a um conhecimento vivido, a uma experiência real das instituições europeias, é um dos maiores intelectuais portugueses, um dos grandes vultos da nossa cultura, e não há sequer que explicar a razão pela qual o convidámos para escrever nesta coleção, sobretudo sobre a identidade cultural europeia. Recentemente, no encontro anual da Fundação, justamente dedicado ao tema da Europa, Vasco Graça Moura deu-nos a boa nova que concluíra a escrita do texto. A partir daí, a Fundação tudo fez para que este livro saísse ainda em 2013, quando se comemoram os 50 anos da carreira literária de Vasco Graça Moura. O autor ajudou-nos muito, como sempre. Aceitou as minhas poucas e modestíssimas sugestões editoriais, esteve sempre disponível para esclarecer as nossas dúvidas ou para atender às nossas solicitações, inclusivamente no plano logístico da organização desta sessão de lançamento do seu livro. Quisemos que o volume 40 desta coleção fosse, de certo modo, um número especial. E é-o, sem dúvida. Este é um livro muito especial, um livro absolutamente extraordinário. Muito obrigado, Vasco Graça Moura, pela honra que nos deu. Seguidamente irá usar a palavra o Presidente da Fundação, o professor António Barreto, para uma conversa com o autor, que estará também disponível, segundo me informou, para assinar os exemplares do seu ensaio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, António. Senhoras e meus senhores, muito boa noite. Agradeço e saúdo a presença de todos os convidados e participantes. Saúdo o António Araújo, diretor das publicações e dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e agradeço e saúdo o Vasco Graça Moura, grande intelectual português e europeu e velho amigo. Eu tenho um grande prazer e muita honra em apresentar o livro do Vasco. É um pequeno livro de enorme oportunidade, de indiscutível interesse e de uma evidente erudição. Eu sublinho este último aspecto, o da erudição. Numa altura em que as frases feitas, os lugares comuns e os clichês têm cada vez mais saída, é reconfortante ver as virtudes da erudição, sentir que uma cultura sólida nos pode ajudar a compreender o mundo em que vivemos e que se nos apresenta de modo crescente, complexo e incerto, para já não dizer inseguro. É um pequeno livro sobre um tema difícil e complexo, mas um livro claro, que nos satisfaz um prazer em perigo de extinção. O prazer de saber, de conhecer e de perceber. O livro Identidade Cultural Europeia é publicado num tempo em que a ela muito se alude, sem que se defina ou sem que se desenhem os seus contornos. Conforme as conveniências, a identidade europeia é a democracia ou o Estado Social, é o cristianismo ou os direitos do homem, as luzes ou o romantismo, ou tudo isso. Mas quando se olha com cuidado, percebe-se que é muito mais, que evolui com o tempo, que é contraditória, que inclui valores universais estimados e reconhecidos, mas também realidades que são o seu contrário. E será esse um dos méritos deste livro, mostrar que a identidade cultural europeia é um assunto inacabado, um fenómeno em formação e um movimento sem fim. Percebe-se também o que o Vasco Graça Moura nos quer dizer. É difícil, ou talvez mesmo impossível, definir e estabelecer a identidade cultural europeia. Mas onde ela está, logo se reconhece. Quem a vê, dela se apercebe. Noutras palavras, ninguém a define, mas todos a distinguem. A este propósito, um dos últimos capítulos deste livrinho, o capítulo intitulado A Identidade Europeia, Autorreflexão e Autoquestionamento, é uma pequena obra-prima, um condensado da evolução de mais de 2000 anos de história europeia, sob o ponto de vista das ideias, dos valores e das artes.
é um excelente auxiliar nessa tentativa de distinguir a identidade europeia sem a definir. Em plena crise financeira europeia, que é também económica e política, todos parecem atribuir funções e obrigações à Europa ou à União Europeia, mas poucos discutem os fundamentos dessas obrigações. Alguns ainda referem a solidariedade, conceito fácil e atraente, mas totalmente deslocado em assuntos internacionais e em relações entre Estados. Estes, os Estados, para o bem e o mal, têm interesses, não sentimentos. Pode ser que ajudar o outro seja do interesse do um, mas a isso não se chama solidariedade. Pode ser que cuidar da coesão do conjunto seja do interesse de todos e de cada um, mas também a isso não se chama solidariedade. O que é interessante, no entanto, é ver e sentir como em tempo de crise se atribuem responsabilidades à Europa e à União. Quer isto dizer que há uma espécie de consenso ou de denominador comum. A Europa tem uma existência, tem interesses e tem responsabilidades. Mas também é interessante ver que essa espécie de consenso termina aí e não se reflete na enumeração de deveres nem na atribuição de responsabilidades. O ensaio do Vasco vai nos ajudar a perceber essa realidade. Construído como uma peça musical do género Variações sobre um tema, o autor escreve 15 capítulos como se fossem andamentos, voltando sempre ao tema central. É essa misteriosa, atraente e complexa identidade cultural europeia. E sempre nos deixa a mesma impressão. A identidade cultural europeia é sólida, permanente, indelével, de ambição universal e de aspiração perpétua, mas difícil de apreender e, sobretudo, frágil, como alicerce de construção política, económica, militar ou mesmo científica. Vou desobrigar-me de duas tarefas tradicionais das apresentações de livros. Primeira, não resumo o livro. Ninguém resume um livro de 90 páginas. Segunda, não apresento o currículo do autor. Todos percebem porquê, não vale a pena explicar. Mas não quero deixar de afirmar que o Vasco Graça Moura é certamente um dos mais interessantes e mais importantes intelectuais da atualidade. Com uma passagem pelo Governo e outra pelo Parlamento Europeu. Com a presença ativa em grandes empreendimentos e instituições culturais, associou à ação, à criação e ao pensamento. E é aqui, no pensamento, que ele brilha como escritor, poeta, ensaísta, romancista, colunista de opinião na imprensa e tradutor. Permitam-me sublinhar esta última vocação, este último talento. O Vasco deve ser uma das raras pessoas no mundo que traduziu para a sua língua materna obras, sobretudo poesia, que é o mais difícil, de pelo menos 5 línguas de origem. Talvez 6, mas 5 em todo o caso. Traduzir para português de grande qualidade, rigor e beleza, textos e poemas de, entre outros, Shakespeare, Dante, Rilke, Lorca e Villon, é obra. E ainda por cima, no respeito pelas regras poéticas da métrica e da rima. Não está ao alcance de qualquer. Não está praticamente ao alcance de ninguém. Os prémios internacionais que recebeu por esse formidável trabalho são o sinal do modo como foi reconhecido pela comunidade culta e académica europeia. Com uma consequência interessante. Vasco Graça Moura é uma das mais sérias demonstrações de um facto frequentemente esquecido. Traduzir é uma arte e uma técnica que alcançam os patamares da criação. Repare-se ainda na coincidência, certamente não fruto do acaso. O que o Vasco trouxe para Portugal, o que traduziu e ajudou a difundir, foi o património europeu. Shakespeare, Petrarca, Ronsard e tantos outros. Ninguém fez melhor do que tu, Vasco. Desobrigado das tarefas de apresentador formal, resta-me tentar um outro papel. O de conversador ou entrevistador. O que farei com prazer. Com uma advertência, são esperadas e desejadas intervenções da plateia, caso haja vontade disso. E assim, vou tentar expor
Vasco uma ideia ou duas, uma de cada vez, e ver como ele reage, e como ele comenta e como ele reage. Uma das grandes... o confronto entre o mito e a realidade. Um dos grandes paradoxos da Europa reside na comparação da sua reputação da Europa de paz e de liberdade com a sua história da Europa de guerra. Tu próprio, apesar da crença na Europa, não deixas de aludir a este paradoxo no livro. A Europa parece ser um atalho ou um símbolo de paz, de solidariedade, de direitos do homem, de cultura, mas é de certeza o continente onde houve mais guerras, civis ou internacionais, mais revoluções, mais massacres, mais guerras de religião, mais liquidação de civis em conflitos militares, mais longas ditaduras, mais campos de concentração, mais campos de trabalho. As páginas do Google são formidáveis. Esta ferramenta, como se diz hoje, não cessa de me surpreender. Eu escrevi simplesmente listas de guerras e conflitos na Europa. E saíram páginas de listas perfeitamente organizadas por século, por tipo de conflito, guerras de religião, guerras económicas, regras de conquista, regras de resistência. E verifiquei, a resposta veio em menos de um segundo, centenas e centenas de conflitos e de guerras alinhadas por cada século europeu. Esta Europa de ideias e cultura, esta Europa de liberdade e de igualdade, passou a maior parte da sua história a fazer a guerra. Ainda no século XX, os mortos foram dezenas de milhões. Os presos políticos foram milhões. Os anos de ditadura foram dezenas. Os civis massacrados foram milhões. As cidades bombardeadas foram dezenas. E nem falo de guerras que fixaram nomes horrendos. Guerra dos 30 anos. Guerra dos 100 anos. A que acrescento grandes revoluções que fizeram milhares de mortos. E mesmo duas grandes guerras que começaram europeias e acabaram mundiais. A guerra parece ser uma identidade europeia. A guerra parece ser a vocação europeia. Nós temos paz há 50 anos, pouco mais. E deve ter sido o mais longo período de paz na Europa nos últimos 2000 anos, talvez, 1500 anos. Curiosamente, não foram guerras contra terceiros, como, por exemplo, em Lepanto, ou em Viena, ou no Salário. Foram guerras entre europeus, como em Sadova, ou em Waterloo, ou em Verdun. É curioso ver como a guerra é um dos fatores de identidade da Europa. Também é curioso ver como hoje os europeus fogem à responsabilidade militar, à despesa com a defesa e se entregam facilmente à proteção americana, tal como tu aludes no teu texto. Até a religião deu na Europa guerra. O cristianismo é seguramente uma reputação europeia, apesar de não ter nascido na Europa. Mas foi aqui que ele vingou. Pois bem, na Europa até a religião deu em guerra. Não para salvar o cristianismo dos seus inimigos, mas para ajustar contas entre cristãos. Em guerras que foram talvez das mais mortíferas da sua história. Vasco. História de paz e história de guerra. Identidade europeia. Bom, antes de mais eu queria começar por agradecer, quer o convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, quer a insistência do António Barreto e do Dr. António Araújo em que eu completasse e apresentasse este ensaio, quer as palavras tão elogiosas quanto imerecidas que todos escutamos aqui. A questão da guerra na Europa é uma questão extremamente problemática, na medida em que muitas vezes, talvez as principais, associada à ideia de construção do Império. A ideia de construção do Império, de cima para baixo, que sempre liquidou essa ideia, essa possibilidade. A ideia de, por outro lado, resolver conflitos de vizinhança que se perpetuaram ao ponto de Fustel de Coulanges ter caracterizado a Europa como guerra civil permanente e, de facto, isso foi permitindo, com muito poucos períodos em que se possa falar de paz e com muito poucos períodos em que o nome das guerras seja anedótica, como, por exemplo, a nossa Guerra das Laranjas com a Espanha em 1801, na verdade, a conflitualidade é uma
expressão permanente da história europeia, praticamente desde sempre, embora nós não saibamos, não tenhamos elementos de comparação sobre qual terá sido o tipo de conflitualidade noutras áreas do mundo, nas mesmas alturas. Sabemos que houve barbaridades da maior gravidade, mas não temos um conhecimento específico muito grande a respeito delas. A verdade é que, de passo em passo, de tratado em tratado, de aliança em aliança, se foram construindo momentos de paz, por vezes bastante duradouros. Ou então, momentos em que a guerra foi, sobretudo, localizada e não atingiu uma expressão tão generalizada como aquela que vai acontecer no século XX. Esse conjunto de remédios contra a guerra, que também tem muito a ver com a maneira como se ia estruturando politicamente cada uma das unidades intervenientes nela, e com a maneira como a tecnologia ia permitindo o domínio do adversário sem grande resistência. É uma das explicações da hegemonia portuguesa no Oriente. É que as nossas embarcações dispunham de canhões e pólvora, enquanto as dos países onde chegávamos não dispunham, ou pelo menos não dispunham com a mesma eficácia. Mas toda essa evolução de tecnologia e de políticas de alianças, de tentativas por via matrimonial de encontrar unidades políticas maiores, o que veio a desgraçar Portugal, em realidade, dada fase da sua história, mas não é um caso único da história portuguesa, rivalidades entre famílias, etc, etc. Tudo isso foi sendo composto ao longo dos séculos pela construção de elementos a que podemos chamar de índole democrática, que atingem a sua expressão fundamental, embrionária, com a Revolução Inglesa, com a Revolução Francesa e com a Revolução Norte-Americana, e que depois se vão, de qualquer modo, aperfeiçoando ao longo de todo o século XIX. A Primeira Guerra Mundial ninguém previa que ela se desse, é uma situação de uma inconsciência extraordinária por parte de países como a França e de uma veleidade interventiva por parte dos marechais alemães que ainda hoje nos deixa surpreendidos. Mas a verdade é que depois desses conflitos terríveis que destruíram grande parte do mundo e não apenas da Europa, começou a emergir um pensamento em que a criação da paz fosse uma realidade efetiva e que implicasse, de facto, todos os países, ou sucessivamente, os vários países podiam classificar-se europeus. É claro que isso só se tornou possível com o chamado guarda-chuva norte-americano, sobretudo em relação à Segunda Guerra Mundial, e tornou possível que houvesse uma convivialidade intra-europeia que até aí era completamente desconhecida, e que os resultados foram extremamente positivos. É claro que desses resultados positivos talvez estejamos hoje a pagar um preço que não esperávamos que fosse tão alto, mas é. Agora, que a guerra caracteriza certamente a identidade europeia é um facto. Que caracteriza a identidade cultural europeia é talvez mais discutível, porque a verdade é que o pensamento europeu foi sempre debruçando sobre as condições de criação da paz, salvo casos especiais de arte, de política, como Maquiavel, ou de estabelecimento do poder absoluto do rei, como Jean Baudin. Mas temos aqui entre nós um grande especialista, que é o professor Martim de Albuquerque, que poderia falar disso muito melhor do que eu. A verdade é que esse processo do pensamento europeu, muitas vezes conjugado com a ideia de construir alguma coisa que ultrapassasse as simples unidades nacionais, que permitisse a estruturação de impérios, esse processo também tinha em vista a paz, e uma paz considerada importante. Tanto encontramos isso em Dante, como em Pierre Dubois, como mais tarde uma série de pensadores que vão pensando nas condições, ou tentando estabelecer
o tipo de condições pelas quais a Europa e os países, as nações europeias poderiam atingir a paz. Certamente que isso não contribuiu imediatamente para um resultado imediato, mas veio a desaguar numa situação a que começamos a chamar Comunidade Económica Europeia, e antes da Comunidade Europeia de Carvão do Aço, que permitiu que os países beligerantes, que 6 dos países beligerantes, estabelecessem um modelo completamente novo de convivialidade, de negociação e de solidariedade. Mais tarde foram-se agregando outros. Eu penso que a resposta está em que a Europa descobriu que era possível viver sem guerra, mesmo assim não conseguiu evitar o Kosovo, nem a Jugoslávia, em 1991, 92, mas que era possível viver sem guerra e, em termos de cooperação, partilhar quer recursos, quer soberania. Infelizmente, hoje, esse conjunto de princípios encontra-se novamente posto em causa, posto indiretamente, não está posto formalmente, e não sabemos no que é que vai desaguar. Mas podemos saber, sim, é que passamos um período de pacificação da Europa muito longo a seguir à Segunda Guerra Mundial, como de algum modo entre 1870 e 1914, que também é um longo período, o conseguimos passar. E isso é obra de muita vontade política e de muita construção teórica apostadas em chegar a um resultado desses, que esse sim, a meu ver, tem a ver com a identidade cultural europeia. Tu és muito pessimista, cético no teu trabalho. Ceticismo que eu partilho. Tu não és definitivo nas tuas definições, no estabelecimento de perspectivas, o que, a meu ver, é um mérito, não é uma deficiência. Mas a pergunta que te quero fazer é se tu supões, tu elogias a diversidade europeia, acima de tudo, e quero perguntar-te se tu, desta Europa diversa, se poderá sair uma Europa una. A unidade europeia não corre o risco de liquidar a Europa diversa? Isto é um velho problema, não é novo. Desta identidade diversa e contraditória, poderá um dia resultar uma entidade política reconhecida e aceita pelos povos estes que viveram 1600 anos em guerra. Fica-se com a impressão, ao ler as tuas páginas, que a tua profissão de fé, eu retiro a palavra fé, que a tua profissão de crença na cultura europeia corresponde a um enorme ceticismo relativamente à hipótese unitária ou federal. Concordas? Se é verdade que esse federalismo ou é longínquo ou é impossível, que fazer? Deixar correr? Esperar um recuo? Tu mencionas no teu livro alguns grandes desaires recentes. Mencionas o desaire da Estratégia de Lisboa, do Tratado de Lisboa, da designação de um presidente, da nomeação de um ministro dos Negócios Estrangeiros, da tentativa de revalorizar o Parlamento Europeu, etc, etc. Será possível voltar atrás? Será possível apagar e corrigir o caminho que estamos a fazer? Eu penso que a Europa não tem qualquer capacidade de subsistência se não encontrar soluções políticas adequadas à situação que atravessa. As atuais instituições e o seu modo de funcionamento certamente não correspondem a essa necessidade. Como o António disse, há aspectos absolutamente intoleráveis no funcionamento europeu, desde a euroburocracia até à dimensão gigantesca de um Parlamento que não pode funcionar, ou que funciona como um conjunto, um lugar de atritos entre os mais diversos países, hoje 28, eu fiz a experiência da Europa dos 15 e da Europa dos 27, e vi muito alarmado com a transição. Na Europa dos 15 ainda senti que havia aquilo que podemos chamar um espírito de solidariedade europeia, mesmo que muitas vezes fosse difícil lá chegar. Sou um europeísta convicto, mas também um europeísta muito alarmado. Penso que corremos o risco, efetivamente, de uma implosão que pode começar incontroladamente em qualquer dos pontos mais frágeis da Europa e propagar-se de tal modo que
todo esse trabalho feito e conseguido venha a ser destruído. Acho que nós temos uma europeicidade, se posso dizer assim, instintivamente adquirida até uma certa geração. Eu, por exemplo, nunca tive que pôr, a não ser há poucos anos, a questão de ser europeu ou não. Era uma coisa para mim perfeitamente natural, como estou convencido que era para o António, como para o professor António Araújo. Para nós, ser europeus era normal, natural, não correspondia a nenhum exercício, à necessidade de nenhum exercício intelectual que nos europeizasse mais ou levasse a conclusões dessas. Talvez pela educação recebida, exatamente porque havia um conjunto de valores que desde a escola e desde a família eram transmitidos e tinham entre si relações importantes. Não me refiro apenas a questões de ordem religiosa, de ordem judaica ou cristã, mas também a questões que tinham a ver com a herança da administração romana, com a herança do pensamento grego, com tudo isso que nos chegava através dos grandes autores. Nada disso nos punha a questão de não sermos europeus, pelo contrário. E depois havia um lado, provavelmente com aspectos negativos, como a escravatura e outras manifestações, que podia explicar a expansão europeia, pelo menos em alguns aspectos, e que não deixava de corresponder a uma ideia da Europa que tinha uma tendência universalizante. A verdade é que, entretanto, tudo isso se tem vindo a apagar. A Comissão Europeia tem vindo a perder poderes na prática que prejudicam seriamente quer o respeito dos tratados, quer o avanço da construção europeia. O Conselho Europeu não consegue, de maneira nenhuma, regular as necessidades que se apresentam para soluções em todos esses aspectos e, sobretudo, no plano que nos interessa, que é no plano cultural, não vemos nenhum gesto político por parte dos governos europeus no sentido de preservar essa herança. Posso falar nisto com certa vontade, porque fui, nos dois mandatos, relator dos programas ditos de cultura de 2007, 2013, 2013, 2000 e não sei quantos. Bom, esses programas visavam a circulação de conhecimento por parte dos cidadãos europeus do património europeu, fosse ele literário, fosse ele musical, edificado, de artes plásticas, etc. O que acontece é que a criação europeia, a criação das instituições europeias, deu lugar a um pulular de agentes e operadores culturais que chamam a si uma grande parte dos meios afetados, já são poucos, afetados para políticas desse tipo, e, por outro lado, são muito tentados a estimular, sobretudo, a circulação dos artistas. Ora, estamos numa altura em que o que se faz em Tóquio, o que se faz em Nagasaki, o que se faz em Lisboa, ou em Vilar Formoso, ou no Wisconsin, é exatamente igual. Não diferencia em nada, não caracteriza em nada uma determinada cultura. E, portanto, tudo isso só contribui para enfraquecer o que devia ser uma política de fortalecimento e de respeito dos valores europeus. Esse aspecto é um aspecto altamente problemático, porque depois também nos próprios programas de ensino nacionais se verifica exatamente a mesma coisa. Um desrespeito total da importância dos patrimónios culturais, mesmo o descaso do que eles poderiam representar para a recuperação económica, para a criação de emprego, e, com isso, salvo algumas atitudes mais pró da parte dos países do Sul, que são, de resto, os detentores dessa herança mais significativa do espírito europeu, não se vê grande interesse e vê-se, sobretudo, uma grande retração por parte dos governos dos países nórdicos em entrarem em políticas desse género. É das coisas mais graves que eu penso que acontecem na Europa na perspectiva cultural. Já não falo no que se pode passar com o euro, ou com uma política de defesa, ou com uma ameaça de tipo terrorista global, enfim, ou com tantas outras coisas que põem a Europa em estado de choque no seu dia-a-dia. Falo aquilo que seria importante
para que nos pudéssemos continuar a identificar e a reconhecer como europeus. E também falo do excesso do politicamente correto, que tem permitido as maiores barbaridades no tocante ao desrespeito por parte dos europeus dos seus próprios valores para acatarem a imposição de outros valores por parte de não-europeus. E não é preciso ir longe, basta vir-nos não é Portugal para ver que situações como a da excisão tem sido um problema terrível, que os direitos da mulher, mais ou menos em toda a parte, continuam a não ser respeitados, que há toda uma série de aspectos mais ligados a intervenções de tipo teocrático do que intervenções de tipo político, tal como nós conhecemos, que vêm distorcendo a vida do mundo e ameaçam distorcer a vida europeia se não houver cuidado. E nesse aspecto eu gostaria que o meu livro funcionasse como um grito de alarme, uma chamada de atenção para a necessidade de se encontrarem soluções que, sem prejuízo da tolerância própria da democracia, não deixassem perverter aquilo que é uma das coisas mais extraordinárias da humanidade, que é o património europeu, o património cultural europeu. Vasco, e é uma chamada de atenção que tu fazes, para tu usar as tuas palavras. Deixa-me só dar um acrescento. Tu dizes no teu livro que o património, o que acabas de dizer, o património e a cultura é o mais indelével, é o mais conhecido, o mais perene, o mais comum, o mais importante, o mais sólido. Mas que não é sobre isso que se constrói a Europa. E que a Europa se constrói justamente sobre o que não é o mais sólido, o mais perene, o mais próprio, o mais reconhecido. Isto é, não é sobre o legado nem o património, tu usaste agora a palavra herança. Aqui há uns anos, eu vi um filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e que se chamava, em francês, Entre les murs, em inglês The Class, em português creio que era A Turma. O filme retratava a vida cotidiana de uma turma numa sala de ensino secundário, alguns no 20º arrondissement de Paris. Os conflitos, a indisciplina, as relações interculturais e interétnicas são alguns dos temas principais desse filme. O mais impressionante, mais do que a violência e a droga e o álcool e a pancadaria, o mais impressionante de tudo, e o filme é excelente, a sua tese central parece ser que já não existe um cânon comum. Já não existe um património cultural ou um legado familiar para todos. As crianças europeias, asiáticas, africanas, árabes, poucas referências tinham de comum, a não ser o futebol e o pop. Mas um escritor, um autor, uma música, uma peça de música, um teatro, uma dança, qualquer coisa que fizesse parte desse legado patrimonial europeu, não era comum, não havia cânon. Eu saí de lá, contente com o filme, talvez deprimido, o que não tenho muita tendência. O que é que se pode retirar desta fábula? Do que estavas a dizer agora como grito de alarme? Vai-nos ficar o quê? A Alcobaça, Saint-Denis, as pedras, Santa Maria dei Fiori, só as pedras, mais nada? E Beethoven, e Brahms, e Bach. E fica? Eu espero que sim, apesar de tudo. Eu acho que o grande problema também europeu tem sido o alinhamento da existência de cânones mínimos. Porque, de facto, o cânon é a sequência de obras que se tornam paradigmáticas e em relação às quais um grupo, uma coletividade, um indivíduo, uma pessoa se pode reconhecer. Ou pela sua nacionalidade, ou pela sua língua, ou pelo conjunto de valores que aprecia, etc. Isso tem vindo, de facto, a perder-se. Mas isso é o que é mais fácil de não perder. A Europa enveredou pela necessidade da sua construção, a seguir à guerra, por fatores muito mais de ordem económica. A França precisava de carvão para a sua indústria, a Holanda precisava de mercado para os seus produtos, a Alemanha precisava de um reconhecimento internacional para o seu estado de derrota total. Enfim, há uma série de interesses imediatos e que avançam e são organizados em passos muito lentos e com avanços e recuos, que permitem construir esse princípio de entidade que vem a ser a União Europeia de hoje. E, portanto, a questão da cultura põe-se menos nesse aspecto. Mas o que dizes que o Jean Monnet disse que se fosse recomeçar, começaria pela cultura, parece-me um dos grandes mitos da nossa história atual. É que, nessa altura, nas escolas, havia obrigatoriedade de contacto com a cultura.
nas famílias, e nas famílias é evidente, uma família proletária certamente não a teria, mas uma não proletária, uma família burguesa que teve aí, e há sempre fenómenos de transmissão. Certamente que houve fenómenos negativos em todo esse aspecto, mas havia uma cultura. As pessoas eram obrigadas a conhecer determinados valores daquilo a que nós podemos chamar o cânone. Isso tem vindo a desaparecer, efetivamente, e não pode desaparecer. Esse é o aspecto mais complicado. Vemos em Portugal, felizmente, neste momento, está a ser tentada a reconstituição de um cânone literário, ainda muito tímido, mas está a ser tentado, depois de ter sido completamente destruído porque nos demos ao luxo de importar teorias que não tinham sido testadas, que não eram bem conhecidas, que ninguém era capaz de aplicar. Estamos ainda a viver uma fase dessas, embora já a tentar ultrapassá-la. Ora, não me parece que fosse complicado, por parte dos governos europeus, contribuírem para que, mesmo sem integração europeia nessa área da cultura, mas falando apenas em cooperação, contribuírem para que houvesse a elaboração, o respeito e a divulgação de cânones mínimos. Porque a confusão, vocês não imaginam a confusão extraordinária que se gerou. Por exemplo, há um júri, e eu assisti a isso, depois aos relatórios, há um júri que, em vez de premiar uma tradução, suponhamos, em norueguês de Píndaro, ou um outro autor, um clássico grego, apoiou uma tradução de um autor que não precisava de ser apoiado, que era José Saramago. E aí houve um subsídio europeu. Ora, o Saramago venderia de qualquer maneira, e toda a gente o sabia. Portanto, as confusões neste tipo de coisas são extraordinárias. E aí a Europa tem graves responsabilidades. Mas graves responsabilidades na própria maneira como estruturou algumas das suas estruturas de intervenção, ou meios de intervenção. Por exemplo, houve uma altura em que o perito que ia falar de cada país, que ia pronunciar-se sobre programas de música barroca, também tinha de saber falar do emprego que eles gerariam e dos benefícios para a região, o que era completamente delirante. Mas isso aconteceu. Houve um caso, uma exposição em Nantes, em que intervinham 5 ou 6 países importantes sobre o século dos Anjou, com peças fundamentais em que 2 dos países não tinham dinheiro para entrar com eu para a estrutura da operação, mas tinham as peças e restauraram-nas impecavelmente. Não foram demitidos. Bom, aconteceram coisas delirantes e certamente continuam a acontecer. Isso não pode ser. Isso aí tem que haver uma concertação muito séria, quer do Ministro da Educação, quer do Ministro da Cultura, quer depois dos governos respectivos, para que seja possível uma conjugação de esforços para se respeitar o que é o cânone mínimo da cultura europeia, que não é, de resto, muito difícil de estabelecer. Nós sabemos que, quer na música, quer na literatura, quer nas artes, seja a escultura, seja a pintura, seja a arquitetura, há obras de referência a partir das quais se geraram outras obras de referência. E isso cria, com certeza, umas centenas de exemplos, permite, se não milhares, permite fazer esse cânone mínimo e estabelecer políticas de valorização e divulgação dele e de identificação com esse cânone. Agora, esqueceu, por de lado, de deixar à vontade que seja proibido no Dubai construir um templo católico, mas que se possam construir 26 mesquitas na Suíça ou coisa parecida, criar coisas desse género, isto sem qualquer animosidade da minha parte contra qualquer das regiões envolvidas, mas entrar num politicamente correto desse género será, com certeza, destruir a Europa a curto prazo. Daqui a 100 anos não poderemos falar nela. Vasco, tu tiveste 10 anos no Parlamento. Eu sei que tu lutaste. Lutaste durante 10 anos por aquilo que tu defendes, nomeadamente porque acabas de dizer. Qual era o argumento do outro lado? Era o multiculturalismo? Era o dinheiro? Era os mercados? Era o capitalismo? Era a competitividade? A canção do bandido que vinha por arrastamento. Não, era muito mais complicado. Era que, em Parlamento, as coisas eram votadas positivamente e depois não aconteciam. Era a coisa mais simples do mundo. O Parlamento votava, com mais ou menos modificações, com negociações entre os vários colegas dos vários países, dos vários partidos. De um modo geral, votava-se um conjunto de propostas deste género.
a importância do património europeu, da valorização, tal. Porque depois não acontecia nada. E chegou a haver coisas extraordinárias, já na área dos exacerbamentos linguísticos correlacionados com os exacerbamentos nacionalistas, nomeadamente em Espanha, mas também noutras áreas. Chegou a haver coisas extraordinárias em que se negou aos pais o direito de escolherem a língua em que os filhos deviam ser educados. Coisa que era um princípio adquirido desde sempre. Não? Chegou a ser votado, e foi uma votação que eu perdi, chegou a ser votado que os pais não tinham o direito de escolher a língua em que os filhos deviam ser educados. Portanto, isto mostra tudo, quer dizer, em relação a uma criança de 6 anos, não ser o pai ou a mãe que escolhe a língua e que ele vai aprender para a vida, se calhar vai aprender para o desemprego, ou aprender para não poder fazer nada, porque não é a língua que lhe interessa, não é? Quando acontecem coisas desse género, estamos a ver o que pode acontecer num plano europeu em que não haja esta atenção e em que as coisas fiquem dependentes do Parlamento. O Parlamento aí tem um papel que deveria ser muito mais consultivo, desde que o papel da Comissão fosse mais ativo, e do Conselho. Não é? De maneira que, por muita retórica que se faça, por muito que se fala, por muitos problemas que se ponham, por muitos exacerbamentos, outro caso também nítido foi o dos campos de concentração. A Comissão da Cultura tinha verbas para promoção de atividades culturais. A questão dos campos de concentração, tendo uma enorme importância política, não é certamente uma atividade cultural, no sentido tradicional do termo. Mas houve discussões acesas quanto à afetação de verbas à preservação da memória dos campos de concentração, que podiam ter saído de outras áreas, nomeadamente da construção da cidadania, etc. Portanto, os equívocos que, por sua vez, cada país vai gerando contribuem para este esfacelamento do que seria uma ideia da identidade cultural europeia. E isso parece-me gravíssimo e não está corrigido, está longe de estar. Estava a interrogar-me, António, estava a interrogar-me se havia vontade expressa de intervenção. João Miguel Rosado Fernandes. Eu vi aquelas águas do Parlamento, foi aquilo há 5 anos. E sei bem o que é aquilo vale ou o que é que não vale. Mas gostava de vos lembrar uma coisa que, quando comecei a aprender latim, o primeiro livro que me deram para eu aprender foi A Guerra das Gálias. É bom não esquecerem isto. Eu achei perfeitamente normal. Quando comecei a aprender grego, deram-me São Lucas, o que é de facto um campo completamente diferente. E, no fundo, é nestes dois termos que se manifesta a identidade cultural europeia. É uma identidade que, a meu ver, neste momento, é cada vez mais tribal. A verdade é que o caso da Bélgica não é para desprezar. Eu ainda conheci raparigas belgas quando estive em Heidelberg que tentavam parecer francesas. Passado uns tempos fui ver uma amiga minha belga que vivia numa casa estupenda e que era, de facto, ela não era de língua francesa, era de língua flamenga. Portanto, há um aspecto tribal que todos nós queremos ignorar, que de vez em quando aflora à pele e à cabeça dos europeus e que naturalmente nos divide, porque a verdade é que a utopia do europeu unidinho dá-me vontade de rir. Não é? Cada um defende os seus interesses. Há porrada se for necessário. Portanto, não há que admirar. O Homo homini lupus continua. O homem é o lobo do homem. Sabe onde é que isto vem? Vem na comédia dos asnos do Plauto. Que é engraçado. Portanto, eu confesso que não me admiro nada. Tivemos a sorte de, cronologicamente, nos avançarmos em relação ao resto do mundo e, naturalmente, estamos a pagar caro o facto de sermos tão avançados. Quanto mais avançado é, mais o lobo morde, tem melhores dentes, já vai ao dentista
e se calhar até já faz implantes, de maneira que estão a ver que a identidade cultural europeia. Mas o que o Manuel começou por dizer, citando a Guerra das Gálias e a história da Bélgica, que se queria fazer passar por francesa, tem plena razão de ser. Gálias Dominis divisa in partes três, quar una in colum Belgia, mas só aí, das quais uma é habitada pelos belgas, porque a Bélgica quisesse passar por francesa estava certa, não é? É verdade. Agora, que a Europa andou sempre às torres, é verdade, mas que também teve partilha de valores extraordinários e partilha de fruição de obras extraordinárias no latim, no grego, e não apenas no grego religioso, que é uma forma um pouco diferente do grego clássico, creio eu, embora não perceba nada disso, é muito interessante, porque reparemos por exemplo, da conjugação do latim com a adoção do cristianismo, também resulta o sermo humilis, ou seja, a expressão humilde que leva ao realismo. Não conheceríamos o realismo tal como conhecemos hoje, no plano literário, se esse encontro não se tivesse dado. E deu-se por razões fortuitas, certamente. Porque os latinos convertidos tinham que encontrar uma maneira de exprimir a sua miséria e a sua desgraça, a sua détresse, digamos assim, e acabaram por encontrar uma maneira menos elevada de se exprimir, não é? Deixou de ser um estilo soutenu, como ainda hoje se diz no estilo francês, para ser uma coisa mais humilde, mais ligada à realidade imediata. O que explica também, muitas vezes, o sucesso dos portugueses na Índia, porque não tinham um sistema de castas, aqueles pensionários mais humildes sentiam-se mais acolhidos, sentiam-se mais bem tratados, digamos assim. Portanto, há muitas vezes situações em que a problemática cultural surge espontaneamente, quase sem necessidade, não é um autor que diz agora vou escrever a obra-prima, surge por uma tradição oral, por uma série de factos, às vezes os mais diversos, proporcionam que surjam. E depois há toda uma tradição, muito obscura no primeiro milénio, mas muito também guardada por Monacato e por gente de toda essa classe de religiosos, que depois da Renascença Carolíngia, que é à volta do século VIII, IX, explode em termos de criação cultural extraordinária, que ainda hoje nos explica. E, portanto, esse aspecto é que me parece, eu não tenho soluções, tenho uma espécie de grito de alarme, não se pode perder. Isso não se pode perder, tem que haver uma maneira cultural, certamente, que nos responsabiliza a todos, certamente, mas também fortemente política de o fazer. Vamos lá ver se eu organizo as ideias. Eu tenho problemas com 3 daquelas palavras. Como são só 3, tenho problema com a palavra identidade, tenho problema com a palavra cultural e tenho problema com a palavra europeia. Imagine o que é isto multiplicado por 3. E acho estranho que ninguém tenha falado aqui de globalização cultural. Ou seja, eu também penso, como o Vasco ele sabe, que deve haver um cânon europeu, e lamento profundamente o estado em que estão as nossas escolas no que à literatura portuguesa diz respeito. Dito isto, a Europa não se pode fechar ao que se fazem nos novos países, seja ele o Japão ou a China, países que por diversas razões não conheço nem tenho particular simpatia, porque o mundo globalizou-se. E nós temos que valorizar e ler e apreciar, não a música, porque acho que será muito difícil apreciar a música japonesa, mas o que se vai produzindo nesses países, e nomeadamente na América, sem qualquer tipo de subsídio. É uma das coisas que eu não gosto na União Europeia, os subsídios às artes e à cultura. Ontem e hoje, por exemplo, a citar 2 obras-primas jornalísticas, o New York Times publicou uma reportagem sobre uma jovem, agora não se pode dizer, como é que é? Não se pode dizer preta, tem que se dizer negra ou vice-versa, eu nunca sei muito bem. É o contrário do inglês, portanto, em inglês tem que se dizer black, aqui tem que se dizer negro, não é? É uma jovem negra chamada Dazani, que está maravilhosamente escrito.
e que faz parte do património europeu. A América faz parte do património europeu e nós não nos devemos fechar a isso. Assim como li também há uma semana, por acaso, um autor que eu nunca tinha ouvido falar, eu não leio quase nunca autores italianos, chamado Eduardo Nesi, sobre o que se passou com a fábrica têxtil do pai, que é maravilhosamente escrito, são coisas modernas e que podem interessar aos jovens. E assim como nós lhe devemos dar ao mérito, e é possível, por exemplo, por extraordinário que pareça, na Ilha de São Miguel, nos Açores, o Miguel Monjardim está a fazer um trabalho notável com as obras dos grandes clássicos gregos. E os jovens aderiram porque eu vi. Eu não acreditava. Ao sábado e domingo começam a subir montanhas e depois vou discutir o boliches por ali fora. Não é para nada, não é para a nota, é para conhecer. Depende muito da abordagem e principalmente das idiotias que faz o Ministério da Educação, sabe Deus, há quantos séculos, se calhar desde o século que existiu, 1851, ou lá quando é que o Dom António fez o primeiro Ministério da Instrução Pública, acho que foi mais tarde, 70. A outra pergunta é a parte geográfica da identidade. Eu conheço São Petersburgo e conheço Constantinopla. Até certo ponto são europeus. A pergunta que eu faço ao Vasco é: e a Ucrânia? É europeia? Conheço a Ilha das Flores, que é o ponto mais ocidental da Europa. A Ucrânia é tão europeia como a Ilha das Flores, é paralela. A Ilha das Flores é portuguesa, portanto será europeia. E a Ucrânia? Como é que nós delimitamos isto? Já alargámos tanto a Europa que isto está a partir aos bocados, ou achas que a prazo se vai tudo fundir e que com a globalização, por um processo que eu não sei qual seja, o que é bom, a nata das coisas virá ao de cima? Eu acho que há vários problemas envolvidos. O primeiro começa naquilo que podemos referir como as origens da Europa que achamos que pertencemos. Muitas delas estão na Ásia Menor. Quer o cristianismo, quer grande parte das obras-primas do pensamento grego e da criação grega estão na Ásia Menor, não estão naquilo que chamamos hoje Grécia, embora seja um complexo de limitação geográfica difícil, de perímetro difícil de traçar. Eu penso que tanto é o europeu, o corvino ou o habitante das flores, como o ucraniano. Acho que há uma divisão religiosa entre ortodoxos e cristãos que explica uma série de diferenças, mas que há um tecido de fundo sem o qual não teríamos a guerra e paz, nem o crime e castigo. Não é? Portanto, aí, sem dúvida nenhuma, que há uma extensão europeia que coincidirá mais ou menos com a fórmula do Atlântico aos Urais que o general de Gaulle usava, talvez vá um pouco mais longe. E, de resto, a expressão mais significativa até hoje seja a de Valéry, que chamava a Europa ce petit cap d'Asie. A questão da globalização tem várias fases, de que nós, de resto, somos pioneiros. Não é? Tem uma fase, sobretudo, aquela que referiste dos Estados Unidos, que é importantíssima, porque hoje grande parte dos maiores especialistas dos valores europeus de todas as áreas da criação se encontram nos Estados Unidos. São de origem norte-americana, sejam judeus, sejam sul-americanos, sejam de origem alemã, sejam WASP, são pessoas que se encontram nas universidades norte-americanas que sabem muito mais sobre a nossa cultura do que nós sabemos. Talvez a vivam menos, mas sabem muito mais. A grande erudição sobre os valores europeus encontra-se em grande parte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma das tais áreas para onde a Europa foi exportada, e foi exportada bastante cedo. Tem hoje uma outra forma em que a Europa é exportada, digamos, de sul para norte, que corresponde aos porto-riquenhos, aos mexicanos, enfim, a todas as populações que querem entrar nos Estados Unidos por razões de miséria, mas que amanhã terão também um papel nas universidades, na cultura espanhola, na expansão da cultura espanhola, sem dúvida nenhuma. Há talvez 400 universidades dos Estados Unidos já com cursos ligados à cultura espanhola, contra 14 que têm cursos ligados à cultura portuguesa, o que diz alguma coisa. Portanto, esta evolução vai-se dar necessariamente. Agora, essa globalização não implica a perda da cultura europeia, da consciência cultural europeia. Implica a pertença, o sentido de pertença a uma família alargada, se tu quiseres. Ainda estamos numa fase em que deveríamos defender
o núcleo, a base nuclear dessa família cultural europeia. Eu percebo, a palavra identidade é uma palavra muito difícil. Identidade, mesmidade, uma coisa que permanece e se modifica ao mesmo tempo, é verdade. Mas uma árvore começa por ter este tamanho e pode atingir centenas de metros e tem uma certa identidade. Variou de forma, de aspecto, de função, de projeção da sombra, enfim, de uma série, mas tem uma, ela é a mesma, tem uma identidade. Portanto, é uma palavra que me custa trabalhar, mas que eu acho que é importante. A palavra europeia custou menos a trabalhar no sentido de que me sentia europeu e, portanto, para mim falar da Europa foi como aquela situação em que se diz da cultura, que é o que fica quando se esqueceu tudo. Eu fiquei europeu quando nem precisei de pensar nem no Camões, nem no Homero, nem no Virgílio, etc. De maneira que... E o cultural, porque, evidentemente, com todas as dificuldades de definição de cultura, estamos aqui a falar no conjunto de traços que nos permitem reconhecermos-nos como pertencentes de uma coletividade. Pela língua, pelas tradições, pela história, pela vizinhança, enfim, por todas as vicissitudes que passamos, isso tudo tem um aspecto cultural. Mas não gostava de terminar sem dar um exemplo de como, que dou no livro, de resto, de como uma figura que vem do século VIII a.C. chega até aos nossos dias, que é Ulisses. Ulisses é criado por Homero, foi criada por Homero, chega a casa, chega a Ítaca, massacra os pretendentes, recupera a mulher, tem o filho, tem o pai, etc. No século XIV, fins do século XIV, Dante recupera Ulisses, está no canto 26 do Inferno, fala reembarcar. Porquê? Porque Ulisses não consegue suster a sua apetência de conhecimento do humano, dos vícios humanos e de valor. Deixa o amor da mulher, deixa o amor do pai, deixa o amor do filho. O que ele quer, e é vítima disso, é conhecer o humano, a condição humana. Depois, no Camões, é perfeitamente estruturante dos Lusíadas. A estrofe central dos Lusíadas, se as alinharmos da primeira à última, a estrofe central é um resumo da Odisseia. Desde há muito tempo que a Maria Ana Rocha Pereira chamou a atenção para isso, é um resumo dos capítulos da Odisseia, de quase todos os capítulos. Além das inúmeras vezes em que é utilizado como metáfora, como imagem, como referência, etc. E depois do século XX, uma das obras capitais é a do Joyce, sem falarmos em poemas como o Cavafy, e como os do Cavafy, ou até de Manuel Alegre. Portanto, é uma figura que atravessa 3.800 anos, ou 2.800 anos, e que mantém uma potencialidade de renovação, de explicação do ser humano, da nossa condição, da nossa apetência de compreender o mundo, que é perfeitamente exemplar. E é uma das coisas que eu acho que deveríamos reter quando falamos da identidade cultural europeia. Há figuras que nos caracterizam de tal maneira que se chamem-se Ulisses ou tenham outro nome qualquer, acabam por ser paradigmáticas desse fenómeno. E, portanto, isso quer dizer que, de algum modo, esse fenómeno existe, por muito difícil de caracterizar que seja. Muito boa tarde. Queria solo perguntar brevemente: o problema da identidade cultural europeia não será um problema de secularização de valores culturais ocidentais, nossos, identitários e cristãos, e incapacidade do mundo cultural de transitar os valores para a nossa atualidade? Em parte é. Há um momento em que uma espécie de laicização, uma espécie de conhecimento, um aprofundamento do conhecimento científico, nomeadamente a partir do século XVIII, a partir do iluminismo, provoca o abrandamento do culto de uma série de valores, nomeadamente de ordem religiosa, e esse conjunto de valores permanece, sobretudo no plano das humanidades, preservado, porquê? Pelos nacionalismos que geram universidades em que eles são cultivados. E isso permite que cheguem até nós. As universidades do modelo Humboldtiano acabam por fazer isso. Porque, de outro modo, certamente muito mais se teria perdido com esse fenómeno derivado de um acréscimo de importância do pensamento científico, do conhecimento científico, em detrimento
dos outros valores do homem. Só que hoje, cada vez mais, percebemos que o homem não é só aquilo que a ciência lhe diz que é, não pode passar sem um conjunto de outros valores que lhe permitem assumir-se como pessoa humana. E a construção da pessoa humana é absolutamente indissociável desses outros valores. Estamos a falar da identidade cultural europeia, é muito provável que na China fenómenos semelhantes sejam sentidos, ou no Japão, ou noutras áreas do mundo, sejam sentidos de acordo com valores locais. A verdade é que eu olho para uma peça de dinastia Ming, sei que ela não foi feita na Europa. Não vejo ali nada, posso compreender por outras razões que tenha sido importada para a Europa, salvo de um naufrágio, de uma carraca qualquer que tenha caído em qualquer lado. Mas posso compreender, ao olhar para aquela peça, e que diz uma peça deste Ming, diz um móvel indiano, uma peça do Extremo Oriente, que não foi feito na Europa. Mesmo quando olho para um quadro de Van Gogh ou do Gauguin, em que a influência das estampas japonesas é patente, a partir de certa altura, ou dos chamados nabis, mesmo quando olho para lá e vejo que há uma influência japonesa, ou quando olho para obras de arte cubista, em que a arte africana teve uma influência fundamental, eu não posso dizer isto é arte africana ou isto é arte oriental. Eu digo sempre, isto é arte europeia, que integrou, que assimilou, que transformou, que reelaborou, mas isto é cultura europeia a ser em processo. E o mesmo acontece tu sabes, com as vanguardas modernistas do século XX, não é? Com todo esse aspecto de coisas que puseram em questão, mais uma vez, o universo das formas europeias para propor uma destruição que vai ao ponto limite com o surrealismo, não é? Mas para propor um tipo de formulação plástica que não tinha nada a ver com a tradição, põe em causa toda a tradição que a antecedia. E, no entanto, não deixa de ser um fenómeno europeu. Até agora. Vamos ver como vai ser depois. Eu falei-vos no princípio no prazer de saber, de aprender, de conhecer. Não podíamos ter tido melhor demonstração. Obrigado, Vasco. Muito obrigado pela apresentação. Já não se usa.